Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos continuar com os nossos estudos de morfologia e nessa nossa terceira aula nós vamos falar sobre pronomes e numerais. Então vamos lá? Bom, começando por pronome. O que são os pronomes? Os pronomes são palavras que representam um nome, ou seja, que pode substituir o substantivo. Como assim? Eu vou falar uma frase e colocar um pronome para ver se vocês entendem. A menina gostava de rosa. Ela era muito doce. Vocês percebem que na frase, desde colocar a menina gostava de rosa, a menina era muito doce, eu troco a menina por ela, esse ela é um pronome. Por quê? Porque ele funciona como substituição do substantivo anterior, para não ficar repetitivo. Então é para isso que servem os pronomes, para auxiliar a gente na escrita, para que a gente possa usar outras palavras que tenham o mesmo significado, para não deixar aquele texto muito repetitivo. Então vamos lá. Dentro dos pronomes, nós temos classificações de pronomes diferentes. Como assim? Vamos começar pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam diretamente as pessoas do discurso. Como assim? Quem são as pessoas que estão no momento da conversação? Quem são aquelas pessoas que estão se comunicando? Por exemplo, os pronomes reto, nós temos primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele ou ela. Nós também temos a primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles e elas. Esses são os pronomes. Bom, nós também temos os pronomes oblíquos. Para ser pronome oblíquo, esses pronomes eles têm que se apresentar de duas formas. Eles podem se apresentar de duas formas, né? Que são átomos e tônicos. Quando é que eles serão átomos? Quando não forem precedidos de preposição. Como assim? Quando antes do pronome não tiver preposição. Por exemplo, entreguei-lhe a carta feita à mão. Entreguei-lhe, não tem uma preposição entre o verbo e o pronome. Então, é um pronome átomo. Quando ele é tônico, ele vem com a preposição. Eles têm a preposição que precede o pronome. Como que isso funciona? Disseram a mim toda a verdade. Disseram a mim. Tem um verbo, uma preposição, para depois o pronome. Quando isso acontece, nós temos um pronome tônico, oblíquo, né, do tipo tônico. Por quê? Porque ele tem a preposição antes dele. Vocês vão perceber que no arquivo de aula que eu fiz, eu deixei algumas tabelas. Elas são bem didáticas, bem explicativas, e nelas vocês vão entender melhor quem são os pronomes, como eles funcionam, quais vocês já conhecem. Tá tudo bem explicadinho nessa tabela, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o pronome reflexivo. O nome já mostra pra gente um pouquinho como é que funciona esse pronome, né? O que é o pronome reflexivo? Esse pronome ele indica que o sujeito pratica e recebe a ação que está expressa no verbo. Por exemplo, Guilherme se penteou hoje. Ela deu a si um presente. Percebam, o Guilherme ele penteia a si próprio, ou seja, ele está penteando e recebendo o ato de pentear. A pessoa que dá a si um presente, ela compra o presente e ela recebe o presente. Essa é a ação reflexiva, é quando você tanto faz quanto recebe. Quando você é passivo e agente, na mesma frase, tá bom? Esses são os pronomes reflexivos. Nós também temos os pronomes possessivos. Esses pronomes possessivos, também o nome já conta pra gente o que é. São pronomes que indicam posse. Então, ela faz a referência às pessoas do discurso indicando uma relação de posse. Quais são esses pronomes? Pode ser meu, minha, tua, seu, nosso. Também tem lá na aula uma tabelinha com todos os pronomes possessivos para vocês darem uma olhada, tá bom? Bom, essa é a minha carteira. Teus cabelos são brilhosos, nossos cadernos chegaram. Essas palavrinhas que indicam a posse de quem é o objeto no qual eu me refiro são pronomes pessoais, tá bom? Bom, também temos os pronomes demonstrativos. Esses pronomes demonstrativos são usados para explicar a posição de uma certa palavra em relação a outra no contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. Como assim? Sabe quando a gente fala é logo ali, tá chegando, é logo ali, é aqui perto. Todas essas palavrinhas que indicam espaço, ali, aqui, claro que só funciona numa questão de discurso,
no qual a gente está inserido, né? Aqui, ali, funciona dentro daquele momento de conversação. Mas enfim, todas essas palavrinhas pequenininhas que indicam esses lugares são pronomes demonstrativos, tá bom? Por exemplo, no espaço, compro este carro, este aqui, naquele momento de enunciação, você está com aquele carro, está mostrando aquele carro, esse funciona no espaço. No tempo, este ano está sendo bom para nós, nem tanto, né? Nem tanto, 2020 nem tanto, mas enfim, é este ano. E no discurso, essas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem, tá bom? Essas palavrinhas aí que indicam lugar, espaço, tempo, são pronomes demonstrativos. Nós também temos os pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? São pronomes que fazem referência à terceira pessoa do discurso, porém de forma vaga. Como assim? Por exemplo, alguns, algumas, eu conheci algumas pessoas, fazem referência a uma pessoa no discurso, porém de forma vaga, tá? Quando você não delimita bem quem é. Esses são os pronomes indefinidos, você não define, definido, né? Também temos os pronomes relativos, né, que são aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam, geralmente introduzem as orações subordinadas adjetivas. O que é isso? Vou dar um exemplo. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial entre outros. Que afirma, isso é um pronome, tá? Regressando de São Paulo, visitei o sítio da minha tia, o qual me deixou encantado. Esse qual faz referência ao sítio. Ele volta no termo que já foi falado anteriormente. Esses são os pronomes relativos. Eles estão dentro de determinado discurso, de determinado enunciado, fazendo referência a algo que já foi dito, resgatando algo que já foi dito. Tá bom? Também deixei um quadro na aula que tá aqui na descrição, tá? Tá o link da aula aí, com a aula e os exercícios. E aí vocês podem entrar aí para dar uma olhadinha que tem todos os quadros com esses pronomes, todos os pronomes, para que vocês deem uma olhada, possam estar memorizando, enfim. Nós temos os pronomes interrogativos, que como diz, interrogativo, então geralmente inicia ou tem a ver com uma pergunta. Bom, seriam esses pronomes interrogativos o que, o quem, o qual e o quanto. Por exemplo, quem é a pessoa que estava com você? Quanto custa essa fruta? Tá bom? Esses são os pronomes interrogativos. Bom, gente, sobre pronome é isso que eu queria conversar com vocês. Quem tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, seja por comentário aqui embaixo, seja por telefone, seja por Facebook, quem já tiver o meu contato, tá bom? Estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os numerais. É bem rapidinho os numerais, mas é bem importante também. Os numerais são as palavras que indicam os seres em termo numérico. Como assim? Atribui quantidade a esses seres. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco tempo. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Tá vendo? São aquelas palavrinhas que indicam a quantidade numérica mesmo. É bem tranquilo o numeral. Os numerais podem ser classificados em cardinais, indicam contagem, medida. É o número básico, por exemplo, 1, 2, 100 mil, 3 mil. Eles podem ser ordinais, quando indicam a ordem ou o lugar, primeiro, segundo, terceiro. Eles podem ser fracionários, quando indicam parte de um inteiro, ou seja, 1/3, meio, 2/4. Podem também ser multiplicativos, quando expressam a ideia de multiplicação de seres, dobro, triplo, e também podem ser coletivos, quando se refere a um conjunto de algo, indicando o número exato dos seres. Por exemplo, há uma dezena, uma dúzia, há uma dúzia de ovos naquela cesta. Esses são coletivos. Eu vou dar alguns exemplos sobre numerais, porque é bem rapidinho mesmo que a gente tem que conversar sobre numerais. Talvez vocês entendam melhor com os exemplos. Por exemplo, João Paulo II, Dom Pedro II, século XIX, terceira pessoa, 1/4 daquele bolo, tudo isso são numerais, tá bom? Porque são palavrinhas que indicam pra gente uma ideia de quantidade numérica. E é isso, o numeral é tranquilo, é rápido. Eu deixei, gente, aqui alguns exercícios sobre pronome e numerais para que vocês possam perceber, né, ao fazer os exercícios, se vocês entenderam mesmo a matéria. Vou deixar esses exercícios aqui, vocês podem fazer, me mandar, o pessoal do cursinho que já tem meu contato, nós temos um grupo de gramática, e aí vocês podem me mandar o gabarito como vocês estão fazendo, ou quem não conhece, não tem a gente em lugar nenhum, pode deixar no comentário que eu tô dando uma olhadinha sempre, e é isso.
Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês possam estudar tranquilamente, que vocês possam entender o conteúdo e caso não, vocês podem entrar em contato comigo para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijinho para vocês, bons estudos!